Deus abençoe você que está em casa. Prazer muito grande poder estar com vocês hoje e recebê-los aqui na casa de Deus. Muito bom, muito bom. Quero orar com você antes de iniciar essa palavra. No nome de Jesus, feche os seus olhos, abra seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro que meu coração está aberto, minha mente receptiva para a sua palavra. Eu peço para que o Espírito Santo fale comigo através de sua palavra. Quero ouvir sua voz. Guia-me nas decisões que eu preciso tomar. Eu declaro que eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso. Da minha boca sairão palavras de vida e não de morte, de bênçãos e não de maldições. Da minha boca sairão palavras de riqueza e não de pobreza. E a minha mente, ela será governada pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode aplaudir Jesus. Amém. Eu quero começar uma série de palavras sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero falar para vocês sobre ouvindo a voz do Espírito Santo. Ouvindo a voz. Nesse exato momento, aqui neste lugar, existem frequências de rádio, de TV, e ninguém está ouvindo uma rádio aqui agora, mas ela existe, a frequência está aqui, ela está passando aqui. Ninguém está assistindo TV aqui agora, mas a frequência da TV está passando aqui. Por que você não ouve a TV? Por que você não vê a TV? Por que você não ouve a rádio? Porque você não está sintonizado com ela. A razão de não ouvirmos o Espírito Santo de Deus não é porque Ele não está falando, é porque nós não estamos ouvindo Ele falar. E ouvir Ele falar é a coisa mais importante na vida, porque no mundo espiritual nós não temos olhos e nem ouvidos. Os nossos olhos no mundo espiritual e os nossos ouvidos é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi enviado por Deus. E nós vivemos na era do Espírito de Deus. Nós tivemos um tempo que foi a era do Pai, no Velho Testamento, onde Deus operava, onde Deus fazia, e Deus operou no mundo. Existia uma era que foi a era de Jesus, quando Jesus veio, morreu por mim e por você, levou os nossos pecados, e na cruz Ele disse: está consumado. E Ele disse assim: olha, eu preciso voltar para o Pai, porque a obra continua, para que eu envie o Espírito Santo de Deus. Agora nós vivemos na era do Espírito de Deus. Um cristão sem o Espírito Santo é uma pessoa sem visão, é uma pessoa sem audição, em um mundo sozinho. Deus não nos colocou neste mundo e te abandonou. Fala, agora você se vira. Não, o Espírito de Deus, ele vem para nos ajudar, para nos consolar, para nos ensinar, para nos ajudar, para guiar você em todas as coisas. Quem ouve o Espírito Santo de Deus alcança lugares mais altos do que quem não ouve o Espírito Santo. João capítulo 14, verso 16. Interessante que hoje o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Ele mora dentro de você. Só que a sua voz, ela é muito suave, e ela não é ouvida automaticamente. Você tem que se posicionar para ouvir essa voz. Ela mostra para você o negócio que você deve entrar. Ela mostra para você o negócio que você tem que sair.
A voz do Espírito Santo mostra para você os relacionamentos que você deve abrir mão, e os relacionamentos que você precisa forçar a ter. Quando já descobriram que na vida nem tudo que reluz é ouro? Não é verdade? Quantas pessoas se aproximam de você e aparentemente parecem pessoas boas, mas existem coisas ocultas por trás daquilo. Mas nada fica oculto aos olhos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala com você, e ele fala de diversas maneiras. E hoje você sairá daqui sabendo ouvir a voz do Espírito Santo. A hora de entrar, a hora de sair, a hora de se afastar e a hora de se aproximar. Alguma coisa que você precisa realizar. João capítulo 14, verso 16, a Bíblia diz: e eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E Ele diz, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não tem essa voz que você tem. E Ele diz, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Sabe por que você conhece? Porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Diga, o Espírito Santo está em mim. Não vos deixarei órfãos. Você não está órfão. Deus não te colocou no mundo e falou, se vira, agora é com você. Não, Ele enviou o seu Espírito, e o Espírito Santo está conosco, e Ele fala. Só que Ele não fala em uma voz audível, Ele não grita. A voz do Espírito Santo, ela é suave, ela é muito suave. Somente quem se aquieta consegue ouvir. Somente quem para, às vezes em um determinado momento, para observar. Somente quem está atento consegue entender. Somente quem está atento. A voz do Espírito Santo, ela vem como uma inquietação dentro do teu coração. Parece que tem alguma coisa que não está certo. Uma inquietação. Isso é a voz do Espírito querendo falar com você. E você precisa parar e dar atenção a isso. Uma preocupação. O Espírito Santo começa a acender algumas luzes dentro de você. Uma luz amarela, as coisas não estão muito bem. Luz vermelha, a hora que a coisa ficou realmente, ela está estourando. Quando você não se sente bem com alguém, voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Ou uma paz, uma certeza, uma convicção sobrenatural, uma segurança. É a voz do Espírito Santo, desejo. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Não são seus nervos, é o Espírito Santo querendo falar com você, ou para te promover e te fazer crescer, ou para te livrar de algo ruim. E você precisa estar atento a isso. Às vezes vem um desejo no coração do pai em relação ao filho. Está tudo bem com o filho, mas vem alguma coisa, um desejo lá dentro de passar mais tempo com o filho. E aí o pai dá atenção para essa voz e passa mais tempo com o filho. E ali ele vai observar que o filho estava com alguns problemas e ele pôde ajudar. Um desejo de ligar para um amigo, de convidá-lo para ir na sua casa, um insight de uma ideia nova. É o Espírito Santo mostrando para você. Tudo que nós vemos, todos os milagres que aconteceram na igreja. Pessoas que não podiam ter filhos e hoje têm. Pessoas que estavam desempregados e hoje são empresários. Pessoas que tinham câncer e foram curadas. Pessoas que estavam com seu casamento destruído e hoje estão restaurados. Pessoas que estavam nos vícios das drogas e foram libertos. Tudo porque nós ouvimos o Espírito Santo de Deus. Tudo porque ouvimos. Aleluia. Se você ouvir o Espírito Santo de Deus, você vai perceber o quanto sua vida será transformada, o quanto você vai progredir, o quantas dores serão evitadas na sua vida. Preste atenção em algo que você está vivendo hoje.
ruim? Provavelmente você desprezou, ignorou algo que o Espírito Santo estava alertando você. O Espírito Santo, ele nos alerta. Não ignore a voz do Espírito. O Espírito Santo, ele te dá informações privilegiadas. Existia um rei que lutava contra Israel e todas as batalhas ele perdia. E ele dizia: tem um espião dentro do meu reino, porque tudo que eu vou fazer, parece que alguém ouviu o que eu estava planejando dentro do meu quarto, e avisou o general de Israel. E aí alguém disse: não, ninguém avisou. Não, rei, não é que nós temos um infiltrado aqui dentro, é que tem alguém lá em Israel, um profeta, que ele sabe o que você pensa e o que nem veio em sua mente, porque ele tem o Espírito de Deus. São informações que ninguém tem, que ninguém tem, que ninguém sabe. O Espírito Santo, ele fala para os seus filhos, e se você tiver ouvidos para ouvir, queridos, informação é tudo. João capítulo 16, verso 13, a Bíblia diz: quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de acontecer. Meu Deus, vocês compreendem isso? O Espírito Santo, ele mostra para você coisas que nem nasceram ainda, intenções. Ele vê todas as coisas. A pergunta aqui é: você está dando atenção à voz que o Espírito Santo está falando com você? Ele é o nosso ajudador, ele é o que nos guia, ele é um conselheiro. Eu lembro dos momentos, teve 2 momentos que eu fui convidado a sair do banco para ser pastor de tempo integral. E nos 2 momentos, o Espírito Santo dizia assim para mim: dentro de mim não havia paz, dentro de mim não havia segurança. E eu conversava com a Andréia, e eu orava, e eu sempre desejei estar no ministério. Eu via as equipes crescendo, as igrejas avançando, e a necessidade de que eu estivesse. Mas as 2 vezes feita por 2 pastores, líderes meus, eu não senti paz. E Deus nos livrou das 2 vezes, porque esses 2 líderes deram muito problema, tiveram muito conflito. E eu louvo a Deus porque eu não entrei naquilo. O Espírito Santo nos avisou. E quando o Bispo Tonete nos desafiou, eu consultei o Espírito Santo, eu disse: Espírito Santo, é agora. Veio uma paz e uma segurança grande, grande, grande. E André estava saindo do banco, eu já tinha saído, chegou a vez dela, porque nós mudamos, eu estava em mudança para Ponta Porã, e eu já fui na frente, preparando casa, alugando casa, preparando o ambiente para receber ela, e ela ainda trabalhava no banco, porque ela estava pleiteando para que o banco pudesse mandar embora. Ela procurou o diretor regional dela, que era o chefe dela, e disse: olha, eu quero sair do banco, eu sou uma pastora, quero me dedicar para a obra missionária, para a obra de Deus, e eu não quero sair de mãos vazias. São 20 anos que eu trabalhei na instituição, e eu queria fazer um acordo, e eu queria que vocês me mandassem embora. E a resposta veio automático, a resposta foi: não, se você quiser, você pede suas contas, mas nós não vamos te mandar embora. E eu não tinha nem como justificar isso para os nossos diretores nacionais. Como que eu vou justificar? Uma pessoa que cumpre os seus compromissos, que é uma excelente funcionária, como que nós vamos fazer isso? Pois bem,
E eu estava já em Ponta Porã, e eu falei, amor, de todo jeito você vai ter que sair, de uma forma ou de outra, mas Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra que diz assim: você vai sair do Egito e nenhuma unha vai ficar para trás, tudo que é direito teu será seu. E eu peguei essa palavra, fui para o altar. Fui para o altar e veio uma voz, a voz do Espírito Santo. Disse assim para mim: faça um voto. Está perdido, não está? Eu falei: tá, faça um voto. E eu fiz um voto com Deus. Nós somos dizimistas. E eu falei: não vou dar 10% daquilo que for rescindido do contrato, nós vamos dar 20%, amor. Eu falei: já está perdido, não está? Então, vamos fazer um desafio com Deus. E quando eu fiz o voto, Deus, o Espírito Santo me deu uma instrução. Foi: liga para a tua esposa. E eu ouvi dentro do meu coração, e manda ela ligar lá para o presidente do banco. Foi bem claro para mim o que eu devia fazer, o que ela deveria fazer. E aí eu liguei para ela, e ela falou: mas eu nem contato com o presidente tenho. Presidente de um banco gigante no mundo. Quantas pessoas querem falar com ele? E eu falei: o Espírito Santo falou para mim, para você ligar para ele. Você vai ligar para ele e vai falar tudo. Você vai dizer que você é pastora, você vai dizer que você está saindo do banco para ser tempo integral, para uma obra missionária. Nós estamos mudando de cidade, da cidade onde nós vamos morar não tem o seu banco. E falando, o Espírito Santo deu detalhes daquilo que eu ia fazer. Passei para ela, ela relutou um pouco, ficou com medo. E eu falei: do que você tem medo? Mas eu vou ligar para o presidente? Ué, o que ele pode fazer? Te mandar embora? Que maravilha. E ela ligou. Ele não atendeu, a secretária atendeu. Ela deu o e-mail do presidente, ele escreveu tudo. 2 dias depois, eles entraram em contato, tentaram trabalhar de todas as maneiras para que ela continuasse. Em final da história, ela saiu com todos os direitos que eram dela, que eram nossos. Meu Deus, todos. E eles disseram: não conta para ninguém isso. E eu falei: tá bom, nós vamos contar só nos cultos, como testemunha. Porque é uma coisa que o banco não faz isso. O banco não faz o que foi feito. Mas o Espírito Santo sabe o que é melhor para você, quando é melhor para você, e como você alcançar aquilo que você quer. Mas somente alguém que tenha ouvidos para ouvir. Nós podíamos ter saído, ela ter pedido as contas, a gente sair sem nenhum recurso. Mas nós ouvimos o Espírito Santo, e isso fez a diferença. E aqui está. Por que muitas pessoas não alcançam? Porque não estão dando ouvidos ao Espírito Santo. Ouvidos aquilo que o Espírito Santo está mandando você fazer o voto, de fazer uma semente, ou de fazer algo inusitado, algo louco. Normalmente o que o Espírito Santo vai fazer para você é algo que confronta com a tua mente. Hoje pela manhã eu contei o testemunho de uma moça, um casal que eu acompanhava bem no início da minha conversão. Ela tinha um problema de epilepsia, mas ela, antes de ter um ataque, ela tinha uma visão de um demônio, e aquele demônio como se possuísse ela, crente. E eu falei: não pode, tem alguma coisa errada. E oramos, e o Espírito Santo falou para mim: manda ela tirar o aparelho ortodôntico que ela tem. Eu falei: Espírito Santo, como? Eu já tive aparelhos, daí não tem nenhum problema. Ela fez os exames, deu uma mancha no cérebro. Ela teria que tomar remédio para toda a vida. E o Espírito Santo me incomodou com aquilo. E eu falei: olha, é totalmente contrário. Usar aparelho ortodôntico é bom. Não gera nenhum problema, pelo contrário, isso ajuda. Mas o Espírito Santo disse no meu coração para mim: exatamente aquele tem uma consagração a entidades espirituais. Eu falei: olha, eu vou falar para ela. Mas é como falar para Naamã mergulhar 7 vezes no rio. É como falar para
Israel dá 7 voltas em volta de uma muralha para que ela caia. É fora da realidade humana. É como cuspir no chão e colocar nos olhos de um cego e dizer: veja. Mas o Espírito Santo normalmente ele vai falar assim, coisas que não batem com a inteligência humana. Eu falei para eles, um casal muito amigo meu, eles ouviram, tirou o aparelho, depois de um tempo eles fizeram um exame, não existia nenhuma mancha no cérebro, e nunca mais ela precisou tomar remédio para esse problema. Aleluia. Deus sabe como colocar você na hora certa e no lugar certo. Deus sabe como curar você, e a cura só vem dele, é da maneira dele, é do jeito dele. Deus sabe onde está o perigo para você. Deus sabe onde está as boas coisas para você. O Espírito Santo sabe, e você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Querido, ouvir o Espírito Santo de Deus é a coisa mais importante. Se eu tenho paz no meu coração, se eu tenho paz no meu coração, eu posso não ter capacidade, eu posso não ter competência, eu posso até não ter dinheiro para entrar em algo que foi ofertado, mas eu entro naquilo porque eu sei que o Espírito Santo está comigo. Agora, se eu tenho paz, se eu não tenho paz, o negócio pode ser um negócio, o melhor negócio do mundo, como diz o ditado, pode ser um negócio da China, pode ser um negócio maravilhoso, pode ser um emprego maravilhoso. Eu digo não, se eu não tenho paz, se eu não tenho a confirmação do Espírito Santo de Deus. Pode ser algo maravilhoso, pode ser algo extraordinário. Eu lembro de um negócio que vieram me oferecer quando eu ainda estava no banco, e eu comecei a orar por aquilo, porque era um negócio para mudar minha vida para sempre, economicamente. Conversei com a minha esposa, fomos orar, e o Espírito Santo falou: não, dentro de mim não havia paz. E eu não sabia por quê, eu não via de onde. Era um negócio bom demais, era um negócio maravilhoso, mas o Espírito Santo dentro de mim dizia: não, não, não. E nós ouvimos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos livrou de muitas armadilhas. A chave aqui é, anote isso: não ignore a voz do Espírito Santo. Não ignore essa intuição, essa impressão. Não ignore isso. Ele está falando com você. Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 7. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus e aparta-te do mal. Queridos, Deus quer ajudar você na sua vida diária. Não é só nas grandes decisões, é na sua vida diária. Sabe aquela voz que está dizendo: olha, não entre por essa rua aqui não, vai por outra. Ouve ela. Olha, essa pessoa, quando você se aproxima dela, você começa a se sentir mal, se afasta dela. Eu fico imaginando quanto favor você teria a mais se você ouvir o Espírito Santo de Deus. Quantos livramentos você terá na sua vida se você ouvir o Espírito Santo de Deus. Tem um pastor que um dia, ele estava numa viagem, estava muito apressado. Sabe aquele pastor apressadinho? Dirigindo em alta velocidade, tinha uma curva, e dentro dele veio uma voz assim: tem um policial lá naquela curva. E ele continuou, ignorou a voz. Lá na frente tinha um policial com aquelas negocinhas assim. Isso, secador. E secou mesmo. A hora que passou, o pastor falou, parou o carro, baixou o vidro e falou: policial, você não vai acreditar, Deus falou para mim que você ia estar aqui. E o policial olhou para ele, falou: você é pastor? Falou: sou. Aí o pastor pegou os documentos dele, foi na viatura, checou todos os documentos, voltou e disse para ele: pastor, eu já te vi pregar na televisão, e dessa vez eu vou liberar o senhor.
Mas da próxima vez que o Espírito Santo falar com você, ouça ele. Próxima vez. Próxima vez que o Espírito Santo falar com você, ouça a voz dele. Ouça a voz dele. Quantas vezes o Espírito Santo está te falando com você, e você ignora aquela voz? Não ignora não, querido. Pare para ouvir. Não me sinto bem em realizar essa compra. Estou comprando um carro, ou comprando uma casa, mas não me sinto bem. Não me sinto bem. Eu tenho tanta experiência com a voz do Espírito Santo. Quando nós estávamos comprando nossa casa em Campo Grande, assinei o contrato, eu não sentia paz nela, mas eu já tinha cansado de procurar, e eu falei para o corretor, eu vou comprar essa daqui porque eu estou cansado, mas não era aquela que eu gostaria ainda, e nós fomos embora. Na noite, o Espírito Santo não deixou aquele corretor dormir, era um amigo meu, crente, competente. Quantos gostam de fazer negócios com crentes competentes? Importante isso daí, né? E ele não dormiu no outro dia e falou assim: Edmilson, olha, o Espírito de Deus não me deixou dormir essa noite. Aquilo que você falou para mim, estou com um contrato assinado, mas eu quero te levar em outra casa. E quando ele foi me levando para o bairro, eu falei: mas aqui é um bairro muito de alto padrão, as casas aqui são muito grandes, não dá para nós, pensando comigo, né? E ele chegou numa rua que eu sempre olhava para aquela rua, uma rua linda, larga, com várias árvores plantadas, e eu passava para ir trabalhar naquela rua, e eu falava: que rua bonita de se morar, lá dentro de mim, nunca pedi para Deus isso. E a hora que ele parou numa casa que estava finalizando a construção, a hora que eu desci, eu olhei, eu e minha esposa falamos assim: é essa. Na hora o Espírito Santo falou, na hora. Eu nem entrei dentro da casa, mas eu falei: sim, mas essa casa vai ser muito cara. E ele falou, na época era acho que 10 mil reais a mais do que a que eu tinha fechado o contrato com ele anteriormente. E ele falou assim: essa, eu quero te oferecer essa, mas eu já assinei o contrato da outra. Ele pegou o contrato, rasgou na minha frente e falou: olha, eu nem levei o contrato, só estava entre eu e você, eu rasgo aqui, se você quiser, essa é sua. Eu falei: então essa vai ser a nossa. E ali nós vivemos ali 10 anos, né? Naquela casa. Aleluia. Ali eu formei a maioria dos nossos pastores, né? Com comunhão, né? Com tantas coisas. Foi tão bom o tempo que vivemos ali, porque fomos guiados pelo Espírito Santo. Às vezes, sabe o que acontece? Tem gente que é teimosa, ele quer o que ele quer e acabou. E aí você se dá mal. Você se dá mal. Porque quando o Espírito Santo ele fala com você, é porque ele vê, ele sabe. Sentir uma coisa ruim a respeito de uma pessoa, se afasta dela. Não estou sentindo paz de adquirir essa casa. Não, então não entre. À noite você ouve uma voz dizendo: desliga a TV e vai dormir. E aí você vai lá e desliga a TV e vai dormir. Aí você está na cozinha, já comendo o terceiro pedaço de pizza. Aí vem uma voz e diz assim: pare de comer. Não é verdade? Para, não coma esse pedaço. Tome um copo de água que passa. Você já está no terceiro pastel, quando você pega o quarto, uma voz lá dizendo dentro de você: você precisa cuidar da sua saúde. E aí nós ignoramos essa voz. Nós ignoramos. A chave é: não ignore as impressões que você tem. Elas não são impressões, é a voz do Espírito Santo falando com você. É a voz de Deus. O Espírito Santo fala como um sussurro, e você precisa estar perto dele e estar quieto. Tem momentos que você precisa parar um pouco, sair do meio daquele turbilhão e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus.
Ouvir essa voz, dar atenção para ela. Eu não estou me sentindo bem, tem alguma coisa errada, eu preciso parar para ouvir a Deus e dizer: Espírito Santo, fala que eu te ouço, fala que eu quero te ouvir. Meu Deus, você não vai ouvir por acidente, você tem que provocar isso, você tem que estar a sós, você tem que convidar o Espírito Santo. Eu lembro, eu estou casado porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu estava orando e eu falava: Deus, eu já estou quase naquela oração, aquele que vinha a mim, aquela que vinha a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, Senhor. Eu já estava quase chegando nesse ponto, estava um pouquinho antes. Eu estava no ponto da desistência. Eu falei: Deus, eu desisto, eu entrego nas suas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor faz, se o Senhor não quiser, amém. Aí depois tem o tempo do desespero, que a pessoa fala: Senhor, aquele que vim, esquece a oração anterior, aquela que vim. Eu estava naquela: Deus, eu entrego nas suas mãos, já estou cansado de procurar, está nas tuas mãos. E eu estava numa cidade 500 quilômetros longe. Fico perguntando para Deus: por que não tinha uma mais perto, Deus? 500 quilômetros, pensa num sofrimento, gente, sem WhatsApp, sem telefone. Olha, era só carta, tinha que escrever carta. E aí o ônibus, que a gente estava numa excursão de um congresso, e anda para lá e para cá, o ônibus chega, estaciona para nós irmos embora, e o motorista diz assim: olha, vai demorar mais umas 2 horas, porque furou o pneu, furou quando chegou aqui, vamos ter que trocar, vai demorar umas 2 horas, vou ter que levar na borracharia, vocês vão ter que esperar aqui. E na hora vem aquela indignação no meu coração, né? Mas a gente é crente e fala: obrigado, Senhor. Na hora que eu falo obrigado, Senhor, a Andréa passa na minha frente, e aí o Espírito Santo fala: sabe por que furou o pneu? Para você conhecer tua esposa. Verdade. Vê essa voz dentro de mim. E aí, olha, eu não conhecia ela, nunca tinha falado com ela. E aí o Espírito Santo falou assim: agora vai lá e conversa com ela. Eu falei: é fácil mandar. É fácil. É fácil mandar os outros fazer essas coisas. Quero ver o senhor ir lá fazer isso daí. Gente do céu, e o Espírito Santo falou: você quer o que é teu ou você não quer o que é teu? Eu falei: não, eu quero, Senhor. Gente do céu. E aí eu fui conversar com ela, primeira vez. Quase que eu falei: o Espírito Santo falou que você vai ser minha esposa, mas não falei isso. Eu fui checar para saber se aquilo era certo ou não, né? Vai que era uma voz só da carne. E aí eu ouvi ela, nos conhecemos, passamos vários meses nos conhecendo, e Deus foi confirmando. Hoje fazem 21 anos que nós estamos casados, partindo para o 22, né? É isso? 2 filhas, trabalhando junto na obra de Deus, porque ouvimos a voz do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo não está falando com você, é que quando Ele quer falar, você está apressado demais, você está angustiado demais, você não para. Você tem que parar e ligar suas antenas, e obedecer a voz do Espírito Santo. Esses dias a Andréa estava saindo daqui, e ela viu uma moça numa revisão de vidas, do revisão de vidas de mulheres, e ela viu uma moça passando, ela olhou e falou assim: olha, essa mulher podia ir para uma revisão de vidas, né? E ela foi, e o Espírito Santo falou: para o carro, vai lá e fala do amor de Deus para ela. Gente, olha, quando você começa a viver ouvindo o Espírito Santo, você vai fazer umas coisas malucas. Deus vai te mandar fazer coisas loucas. Deus me deu um emprego em cima dessa loucura, de ouvir o Espírito Santo, de chegar para um gerente e dizer: eu vim dizer para você que eu não morri, e o meu currículo está aí, já fazem 2 meses você não me chamou. Fazer coisas que ninguém faz, de fazer negócios que ninguém imagina. Ela pegou, parou o carro, saiu correndo, toda vermelha, desesperada, falou: quem é essa louca? É uma louca que ouve o Espírito Santo. E ela foi, falou do amor de Deus, e aquela moça, os olhos cheios de lágrimas, ela falou: posso te dar um abraço? Falando: estamos em pandemia, mas eu estou lavada e remida pelo sangue de Jesus, já fui vacinada, já peguei Covid, eu já tenho mais anticorpos do que o próprio Covid na minha vida, pode me abraçar aqui, né? Tem o sangue de Jesus. Queridos,
que o Espírito Santo está falando para você? Coisas importantes a respeito da tua família, dos teus filhos, do teu trabalho. Eu lembro de um amigo ministerial, Osiel. Ele era gerente do Banco do Brasil. Ele saiu também para ser pastor. E ele tinha um alto cargo dentro de uma instituição pública. E ele abriu mão de tudo. Um dia, ele passou perto de uns terrenos, todos alagados, longe, horrível. Não nascia nada, um brejo. E ele foi atraído por aquele negócio, falou, vamos comprar esses terrenos aqui. Deram quase que a pessoa, vou te dar de graça. Não, eu quero comprar. Eram vários. Era uma questão de uns 2, 3 hectares. Mas tudo brejo, não valia nada aquilo lá. Pagou tipo R$1.000 cada um. R$1.000 cada hectare. Não valia nada. Mas ele foi atraído por aquilo. Esse homem de Deus, depois de um tempo, depois de uns 10 anos, o município acabou expandindo, chegou na área dele, e tinha que passar uma rua com uma perimetral aqui. Os terrenos dele, aquela área, ficou no meio de um dos bairros mais nobres de Campo Grande. Valorizou 1000 vezes mais. Sabe por quê? Porque ele ouviu o Espírito Santo. Meu Deus, dentro de você o Espírito Santo está aí. Quando eu vou pregar, eu falo, Espírito Santo vem comigo. Ele é o teu ajudador, ele é teu advogado, ele é um investigador, ele é o teu conselheiro, o teu protetor. E ele está falando com você hoje. Ele está falando com você em todo momento. Não é que ele não fala, é que nós estamos ignorando a sua voz. Ele está gritando, não ignore a voz do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versos 5 ao 6. Deixa eu te dar uma palavra. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, você vai estar longe de problemas. Quantos problemas eu entrei também porque eu ignorei a voz do Espírito Santo. Ignorei, demorei para obedecer. Demorei. E quando nós temos problema é porque nós ignoramos. Romanos 8, 5 ao 6. A Bíblia diz, porque os que são segundo a carne se inclinam, grave essa palavra, inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é o quê? Mas a inclinação do Espírito é o quê? O que eu chamo de voz do Espírito Santo, a Bíblia chama de inclinação. O Espírito Santo te inclina para algo, ele te leva para algo, ele te conduz. Essa semana eu tive uma experiência muito forte com Deus em relação à minha família. Meu pai já está com 90 anos, com vários diagnósticos ruins. Deus já me deu 3 anos de sobrevida para ele, que era para ele ter partido há 3, 4 anos atrás. E agora ele enfrentando uma grande luta. Uma moça dessa cidade, cristã, sonhou com ele. E ela teve um pensamento dela ir visitando o meu pai, fazendo a oração de aceitar Jesus com ele. Eu fiz diversas vezes isso. Mas ela sentiu algo diferente. E ela foi, procurou minha mãe, perguntou, seu Milton está bem? E ela disse, filha, ele não está muito bem, está passando por algumas dificuldades. Pois é, Deus me mandou vir aqui. E aí minha mãe me contando, falou, filho, uma moça, minha doida, falou que Deus mandou ela vir aqui. E Deus falando no meu coração, enquanto você cuida dos meus filhos, eu cuido da sua família. Estou cuidando do seu pai. E eu falava, Deus, faz a sua obra. E ela falou, será que ele recebe uma oração, dona Eva? E ela falou, com certeza. Ela abriu a porta e falou, ô Milton, você recebe essa moça que quer vir falar contigo? Ela falou, recebo, deixa ela entrar.
ele já na cama, não conseguindo levantar. E ela pegou nas mãos dele e perguntou: o senhor recebe Jesus como seu Salvador, seu Milton? E minha mãe contando, ele falou: e ele recebeu Jesus no coração. E ela sentiu tanta paz, a presença de Deus inundou aquele lugar, o amor de Deus. Sabe por quê? Porque alguém ouviu a voz do Espírito Santo. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, Deus vai levantar pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo para abençoar você. Meu Deus, são inclinados. Deus, Ele inclina, dê atenção, não ignore isso. Último texto que eu quero ler para vocês, quero ler mais 2 textos, Romanos 8,14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele guia você. A partir de hoje eu quero desafiar você a ter um novo nível de intimidade com o Espírito Santo e de ouvir essa voz que tem dentro do teu coração. Não ignore ela, não ignore essa preocupação, não ignore essa inquietação, não ignore essa luz amarela, essa luz vermelha nesse negócio. Salmo capítulo 25, verso 12. Ele diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. Meu Deus, a sua alma pousará no bem, seus filhos, sua semente herdará a terra. Olha uma promessa para os seus filhos aqui, querido. Você vai pegar essa palavra, você que tem filho, e você vai dizer: Deus, aqui está a tua palavra, meus filhos são sua semente, e eles herdarão a terra. Eles não foram colocados para a calamidade, para o vício, para as drogas. Eles não foram colocados para as más companhias. Eles foram colocados para herdar essa terra. O segredo do Senhor, quantos sabem que Deus tem os seus segredos? É para aqueles que temem a Ele, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Amados, aqui está. Deus está gritando conosco, nos nossos corações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquela voz que está dizendo para você: perdoe, vá lá e converse com teu pai, ligue para ele, vai lá, acerte isso daqui. Querido, não vem da tua cabeça, não vem dos seus nervos. O Espírito Santo está falando com você. Quero te convidar você a se colocar em pé, e quando você der atenção à voz do Espírito Santo, eu creio e eu declaro sobre a tua vida: seus negócios irão prosperar de uma forma sobrenatural. Sua família e você será livrado de muitas coisas ruins. Deus te conduzirá e te fará crescer. Deus te fará grande e forte, em nome de Jesus Cristo. Quantos recebem isso? Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a todos vocês que estão presencialmente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Você que está conectado conosco, Deus abençoe você imensamente. Eu quero fazer agora um desafio para você que está aqui presencial, para você que está nos acompanhando, de abrir seu coração e receber Cristo como seu Salvador. Entregar sua vida para Ele, deixá-lo governar, deixá-lo ser o teu Senhor. Que a parte do Pai Nosso que Jesus nos ensinou seja real, seja viva em você, seja feita a tua vontade, não mais a minha. E é a você que eu quero desafiar. Ore junto comigo dizendo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para recebê-lo. Perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero hoje declarar que eu ouvirei sua voz e serei guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Pode aplaudir a Jesus, vamos adorá-lo. Minha vida dou Abra suas mãos a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou
melhor aplauso que você pode dar a Ele. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós não estamos órfãos. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Senhor nos mostra o caminho que devemos andar. O Senhor nos livra das armadilhas e das teias de aranha tecidas pelo inimigo. Obrigado, papai. Abraça seu coração e diga: Espírito Santo, eu te convido. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ouvir sua voz. Eu não quero ignorar a sua voz. A partir de hoje, meus ouvidos, meu coração estará atento à sua voz. Eu quero te obedecer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, eu tenho milhões de experiências dessas. Nossa vida econômica mudou porque ouvimos o Espírito Santo. Em um atendimento a um cliente, em um dia que eu estava na igreja, Deus me desafiou a dar uma oferta para a construção. Deus nos deu 7 tipos de renda depois, tudo dirigido pelo Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito. Deus vai guiar você para os relacionamentos certos, para os negócios certos, vai livrar você daquilo que é maligno, no nome de Jesus. Quantos estão aqui que estão pela primeira vez hoje? Edmilson, é a primeira vez que eu estou, seja bem-vindo. Deus te abençoe, muito bom ter você aqui. Muito bom ter vocês também, sejam bem-vindos. No finalzinho, agora nós já estamos encerrando, vocês também sejam bem-vindos. Muito bom tê-los conosco, né? Tem mais alguém aqui desse lado? Vocês que estão nos visitando, que estão aqui pela primeira vez, nossa gratidão, Deus os abençoe ricamente. Queremos entregar um livro de presente para vocês, anotar o teu pedido de oração e dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos à família Sara Nossa Terra. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Você que está nos acompanhando pela internet, você fez essa oração entregando sua vida para Jesus pela primeira vez, tem um WhatsApp em tela, tem um QR Code, você pode entrar em contato conosco. Nós teremos a imensa alegria de ir até você, de te encontrar, e nós te convidamos, venha fazer parte da família Sara, da Sara Nossa Terra, no nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Queridos, levante suas mãos, nós já estamos encerrando. Você que está pela primeira vez, só vou pedir alguns minutos para a gente entregar para vocês os livros de presente e anotar o teu pedido de oração, tá? Uma pessoa vai se aproximar logo após o término deste culto. Papai, obrigado. Obrigado pelo amor, pela graça, pela bondade, pela misericórdia que nos alcança. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre ti, sobre tua vida, e que você vá para os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Obrigado.